Cruzeiro e Palmeiras definem amanhã, às 10h30 da manhã, no Independência, quem chegará à final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 e quem chegará na Libertadores de 2026. Esse jogo tem transmissão do Grupo Globo, mas mais importante, esse jogo já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, recorde absoluto de público do futebol feminino aqui no estado de Minas Gerais. E caso você ainda não tenha adquirido seu ingresso, pausa esse vídeo, vai lá no site do Cruzeiro, compre o seu ingresso e depois volta aqui que eu vou te falar o que a gente pode esperar desse confronto. Bom, o Cruzeiro conquista uma vantagem bem interessante no jogo da ida, né? Traz 2 gols de vantagem para definir nesses 90 minutos ao lado do seu torcedor. E essa vantagem que já é interessante em qualquer contexto, acho que ela se torna ainda mais interessante quando a gente analisa o que são essas duas equipes, né? O time do Jonas e o time da Camila. O Cruzeiro do Jonas é um time que se defende muito bem, tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, foi a melhor defesa da competição durante boa parte dela, e só sofreu 2 ou mais gols em 2 oportunidades nessa temporada, na primeira e na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nessas 2 oportunidades, inclusive, não estávamos com o nosso time titular, principalmente na defesa. Algumas peças ali trocadas por opção técnica do Jonas, e aí foram jogos em que sofremos muitos gols. Mas, em linhas gerais, é uma equipe que se defende muito bem e que sofre poucos gols, no máximo 1 aí por partida. Em relação ao ataque, não é necessariamente o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, existem ataques melhores que o nosso, a nível de números, mas é um time que costuma fazer gols em todos os jogos. O Cruzeiro só não marcou gols em 2 oportunidades nessa temporada. Primeira na Supercopa do Brasil diante do Corinthians, perdemos aquele jogo por 1-0 e é bom frisar que ficamos com uma jogadora a menos desde ali do início do jogo, 10 minutos do primeiro tempo, então isso acabou condicionando um pouco o que foi aquela partida. E na segunda oportunidade agora, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, diante do Bragantino, lá no Canindé, no segundo tempo até acho que a equipe produziu o suficiente, teve ímpeto ofensivo o suficiente para marcar gols, mas faltou ali a pontaria, o tal do último passe, e a gente não saiu do 0-0 com o Bragantino naquela oportunidade. Em todos os outros jogos, o Cruzeiro marcou gols, e mais de 1 na maioria deles. Então é uma equipe que se defende muito bem e que costuma também machucar o seu adversário. Por outro lado, a equipe do Palmeiras é uma equipe um pouco mais desequilibrada que a do Cruzeiro. É uma equipe que marca muitos gols e tem principalmente na Amanda Gutierrez, na Tainá Maranhão, atletas que te entregam estatísticas altíssimas de gols e assistências, mas por outro lado sofre muitos gols também. O Palmeiras, das 8 equipes que se classificaram para essa segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino, é aquela que tem a segunda pior defesa. Só o Bahia sofreu mais gols na primeira fase do Campeonato Brasileiro do que o Palmeiras. Eu já adiantei aqui no primeiro pré-jogo que achava que o Palmeiras era uma equipe que deixava muitos espaços assim no momento defensivo, principalmente nas laterais do campo. E acredito que principalmente do nosso lado esquerdo, do lado direito da defesa do Palmeiras, nós tiramos muitas vantagens nesse primeiro jogo, principalmente com a Bianca encontrando 2 assistências por ali, mas é um lado onde a gente é muito forte para construir, né? Calhau, Gisele, Vanessinha, Bianca, realmente é um lado muito forte do nosso ataque, onde a gente pode aproveitar dessas fragilidades do Palmeiras. E aí, por ser uma equipe que já demonstra essas fragilidades defensivas em condições normais, pensando num cenário em que o Palmeiras precisa se expor um pouco mais, porque afinal de contas, quando a juíza apitar ali no Independência amanhã às 10h30, o Palmeiras estará sendo eliminado, precisa buscar 2 gols para levar para os pênaltis, a gente imagina que a equipe da Camila Orlando vai precisar se expor um pouco mais, vai precisar correr um pouco mais de risco. E aí, correndo um pouco mais de risco, pode ser que isso torne o jogo mais favorável para o Cruzeiro do Jonas, que é uma equipe, como eu falei, que se defende muito bem, e aí é uma questão realmente coletiva. O Cruzeiro é um time que se posta muito bem no momento defensivo. É muito raro a gente assistir jogos do Cruzeiro em que passa a sensação de que perdemos o controle do jogo no momento defensivo. Normalmente a equipe se defende bem, as linhas estão bem postadas, há recomposição, há sempre alguém na sobra. É um time onde todo mundo joga muito sem a bola, né? Então isso é importante para que a gente consiga defender bem a nossa área. Nos melhores momentos do Cruzeiro no campeonato, a gente viu esses comportamentos, e mesmo nos momentos difíceis, acho que primeiro tempo contra o Inter, primeiro tempo contra o América, primeiro tempo contra o Flamengo, jogos em que a gente sofreu bastante, ainda assim a equipe costumou ser capaz de se defender bem. Então você pega uma equipe que se defende muito bem e que tem do meio para frente alguns valores individuais de primeira prateleira no futebol feminino brasileiro, que é o caso do Cruzeiro, e aí se o adversário vem com essa disposição de se expor mais e de correr mais riscos,
você pode tirar boas vantagens disso, recuperando essa posse e ligando transições, né? Até o terceiro gol do Cruzeiro, lá na Arena Barueri, gol da Gabi, a Calhau encontra um lançamento muito bom para a Bianca, que ganha na velocidade e na habilidade, né? E encontra a Gabi basicamente sozinha, só para dominar, empurrar a bola para o fundo do gol. Esse é o tipo de lance que a gente pode ver acontecendo novamente ali no Independência, principalmente se o Palmeiras realmente vier com essa postura de se expor um pouco mais. Vai acabar correndo mais riscos e aí a gente pode aproveitar com essas atletas tão talentosas que nós temos no time inteiro, mas principalmente do meio para frente, né? Eu não sei se o Palmeiras vai ter alguma mudança para esse jogo a nível de sistema ou de escalação. A Camila mudou assim em todos os jogos até aqui dessa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Não surpreenderia se mudasse novamente, mas eu pesquisei e não consegui achar a entrevista coletiva dela depois do jogo, então realmente tem que ficar na curiosidade de descobrir só às 9h30 da manhã de amanhã se o Palmeiras vem diferente do que veio lá na Arena Barueri. Pelo lado do Cruzeiro, eu acredito que o Jonas vai repetir a mesma escalação, tá? Eu não achava que ele iria com aquele time lá na Arena Barueri, achava que ele ia optar por um meio-campo um pouco mais conservador, mas o jogo provou que ele estava certo, né? Acho que sem a bola o Cruzeiro se comportou bem e com a bola todas essas jogadoras que ele manteve, tanto no meio-campo quanto no ataque, foram fundamentais e participaram diretamente dos gols que nós marcamos, né? Então, se ele já teve essa postura fora de casa, onde de repente ele poderia ter sido um pouquinho mais conservador, dentro de casa, acho pouco provável que ele vá abdicar dessa formação, mas é sempre bom ficar de olho na Pri, né? Ela tem uma característica ali mais de segunda volante mesmo, pode ser que ela apareça nesse meio-campo no lugar da Gabi ou da Vanessinha, mas até pela partida que essas duas fizeram lá na Arena Barueri, eu não acredito muito, não. Acho que a Pri fica mais como uma opção ao longo da partida, a depender do que acontecer, das dificuldades eventuais que o Palmeiras possa nos causar. Isa Haas, muita gente me perguntando sobre a camisa 3 do Cruzeiro de Garotas. Não tenho informação, mas acredito que ela será relacionada por aquilo que o Jonas falou na coletiva ali depois da classificação diante do Bragantino. Me parece que a comissão técnica trabalha para ter a Isa de volta para esse jogo diante do Palmeiras. Não acredito nela como titular, acredito como opção no banco de reservas. E a depender de como o jogo se desenrolar, acredito nela tendo minutos. Até porque acho que num cenário positivo para o Cruzeiro, em que as coisas dão certo e o Cruzeiro caminha para confirmar essa classificação, seria importante que ela tivesse alguns minutos para ir readquirindo um pouquinho aí de ritmo de jogo, porque certamente vai ser uma figura muito importante caso o Cruzeiro consiga avançar e tenha mais 2 jogos de Campeonato Brasileiro para disputar nessa temporada. O que eu gostaria de colocar sobre esse assunto, né? Eu falei aqui no primeiro pré-jogo, acho a Isa Haas das melhores zagueiras do Campeonato Brasileiro. Talvez o Cruzeiro tenha hoje as 2 zagueiras mais técnicas do futebol brasileiro, né? E ela tem essa questão da estatura, é a nossa zagueira mais alta, é a nossa única jogadora de linha mais alta, que é a Amanda Gutierrez. Faz falta, é uma liderança técnica não só no seu setor, mas do time como um todo. Eu acho que faz muita falta quando não está disponível. Mas é preciso também entender que o Cruzeiro se defendeu bem lá na Arena Barueri, pelo menos na minha opinião. Eu entendo que por vezes o adversário tem mais posse de bola, ele está no seu campo de defesa, mas quando ele não necessariamente consegue transformar essa posse de bola em chances claras, reais de gol, tem uma dose de incompetência do adversário, mas também tem uma dose de competência sua que conseguiu limitar os espaços e que conseguiu se defender bem. E eu acho que isso foi muito verdade lá diante do Palmeiras na Arena Barueri. O Cruzeiro, repito, para mim se defendeu muito bem, mesmo no primeiro tempo. Para mim, no momento que sai o gol do Palmeiras, o Cruzeiro não sofria. Foi um lance de uma tomada de decisão equivocada que acaba gerando uma falta desnecessária, porque o Cruzeiro estava bem postado, havia recomposição, não havia necessidade daquela falta sair, e o jogo estava controlado para mim ali naquele momento. O Cruzeiro pecava no momento ofensivo, na tomada de decisão, ali no terço final, mas defensivamente se comportou muito bem. Então, não acho que tem um desespero para trazer, para acelerar um processo com a Isa Haas e, de repente, perdê-la ali na frente, né? Não faz muito sentido quando você consegue, mais uma vez, se defender muito bem sem ela. É evidente que se ela estiver disponível e puder fazer minutos ao longo dessa partida, ótimo. Acho que é bom para ela e é bom para o Cruzeiro, mas não tá me tirando sono, não. Eu tinha mais medo para o jogo da semana passada e acho que o time se comportou bem mesmo sem ela e daria um voto de confiança para a nossa dupla barra trio de zaga, né? Às vezes é um 3-5-2, às vezes é uma linha de 4 ali com a Isabela jogando como lateral. Mas, enfim, daria um voto de confiança para essa turma que fez um bom jogo na Arena Barueri do ponto de vista defensivo.
E bom, tudo isso são conjecturas em cima daquilo que são, principalmente as fragilidades do Palmeiras e por onde o Cruzeiro pode explorá-las, mas é importante deixar claro que esse time do Palmeiras também é muito forte, principalmente no seu momento ofensivo, né? Tem alguns valores individuais, assim, que são de primeira prateleira no nosso campeonato brasileiro, e são jogadores que, se tiverem tempo e espaço, elas certamente vão fazer a diferença. E principalmente Amanda Gutierrez e Tainá Maranhão. Brena também é uma baita jogadora, tem que estar atento. Andressinha, não somente a bola parada, mas principalmente a bola parada, né? São atletas que vão conseguir fazer diferença para o Palmeiras se tiverem tempo e espaço, se a bola chegar. Então é importante que o Cruzeiro consiga, assim como fez lá na Arena Barueri, limitar o máximo possível as ações dessas atletas, né? Lá na Arena Barueri houve um movimento ali, uma dobradinha da Marília com a Isabela para cima da Tainá Maranhão, e eu acho que isso foi muito efetivo, principalmente no primeiro tempo, né? A Marília sempre ia para o embate, a Isabela ficava na sobra, e acho que isso foi fundamental para que a Tainá Maranhão tivesse uma partida um pouco mais apagada do que a gente está acostumado dela. Ela ainda teve algumas oportunidades, acabou não finalizando tão bem, mas em linhas gerais teve menos espaço do que costuma ter, e é preciso que isso siga assim amanhã no Independência, né? Amanda Gutierrez nem se fala, é uma jogadora com quem você não pode perder contato em nenhum momento. Seja bola aérea ou não, ela é muito perigosa, principalmente dentro da área. O ideal é que a bola nem chegue, né? Mas caso a bola chegue nela, é preciso estar muito atento. E acho que o único momento em que a gente falhou, assim, foi o momento que ela fez o gol. Ela estava impedida, mas por muito pouco. Então o Cruzeiro precisa estar muito atento para não permitir que isso aconteça amanhã no Independência, em especial no início do jogo, né? Que é tudo que o Palmeiras quer, é abrir o placar cedo, de repente jogar essa atmosfera do estádio contra o time do Cruzeiro, deixar o time do Cruzeiro nervoso e tentar buscar os seus gols. Então, é preciso estar no mais alto nível de concentração, assim, para se posicionar muito bem, tomar as melhores decisões com muita frieza no momento defensivo, seguir nessa toada de se defender muito bem, como tem sido na maior parte dos jogos até aqui nessa campanha do Brasileirão, das outras competições também. E, obviamente, frieza lá na frente, que é algo que eu acho que falta de vez em quando para tomar as melhores decisões e marcar gols, né? Como eu falei, acho que a tendência é que sobre algum espaço, e a gente tem jogadoras tão talentosas quanto aqui no Cruzeiro, né? E, obviamente, muito perigosas no terço final. E aí é preciso que elas tenham frieza para tomar as melhores decisões, tá numa manhã feliz do ponto de vista técnico, para que quando essas oportunidades surgirem, a gente possa mexer no placar. É um contexto em que, se o Cruzeiro abre o placar, né, você coloca uma ducha de água fria no time do Palmeiras, que teria que buscar aí 3 gols para levar para os pênaltis. Realmente fica uma montanha muito grande para ser escalada. Mas aí, importante demais que, primeiramente, a gente se defenda muito bem, como tem sido até aqui nessa campanha. Sobre a postura do time do Cruzeiro, né? Não acho que tem que mudar e não acho que precisa mudar. Como eu falei, é um time que, com as peças que entrou lá na Arena Barueri, é um time bastante ofensivo, diga-se de passagem, conseguiu se defender muito bem mesmo assim. Então, para mim, é muito mais uma questão de comportamento, concentração, intensidade de todo mundo estar conectada com o jogo e uma conectada com a outra, né? Para que possam preencher bem os espaços, fazer aquilo que a gente viu nos melhores momentos dessa equipe até aqui no Campeonato Brasileiro. Mas acho que a postura de buscar o gol, de buscar ampliar essa vantagem, ela tem que ser mantida, né? Não dá para você entrar num jogo desse confortável com o resultado, porque do outro lado tem um adversário muito qualificado, né? E se você fica muito confortável com a sua vantagem, daqui a pouco a sua vantagem acaba. Espero ver um Cruzeiro, obviamente, estratégico, não precisa de sair desesperadamente e de qualquer forma em busca de um gol, mas espero ver um time que busque o gol, porque é o DNA dessa equipe, além de se defender muito bem, buscar o gol, né? Buscar o ataque. Então, espero ver essa postura amanhã no Independência e acho que dessa forma a gente tem condições de buscar mais um bom resultado, que acho que tem que ser também o objetivo, né? Buscar uma vitória, até porque do outro lado da chave, a depender do que acontecer, o Cruzeiro se classificando pode definir o último jogo com o seu mando, né? Também no Independência, já foi falado pela Bárbara que esse jogo provavelmente não vai ser no Mineirão. Então tem isso também, o Cruzeiro precisa vencer para garantir esse mando de campo. Caso o adversário que venha do outro lado seja o Corinthians, e é provável que o Corinthians passe e também conseguiu uma vantagem de 2 gols no primeiro jogo, o Cruzeiro precisaria vencer a sua partida e o Corinthians empatar, pelo menos, com o São Paulo, para que o Cruzeiro definisse o segundo jogo aqui em Belo Horizonte. É bem difícil, né, gente? Eu acho que o Corinthians, jogando em casa ao lado do seu torcedor, ele tem plenas condições de vencer o São Paulo mais uma vez.
Mas é futebol, né? Acho que o Cruzeiro tem que se preocupar em fazer a sua parte. Fazer a sua parte, primeiro, é se classificar, e segundo, se classificar com uma vitória, né? Essa tem que ser a expectativa e a mentalidade da turma do lado de cá. Acho que apesar do placar, o jogo da semana passada lá na Arena Barueri foi um jogo muito equilibrado. Pelo menos foi esse o meu sentimento assistindo de novo aqui em casa depois que eu cheguei de viagem. E eu tendo a acreditar que o jogo de amanhã vai ser equilibrado também, tá? Talvez o Palmeiras, no ímpeto de se expor um pouco mais, nos ceda espaços e a gente consiga tirar vantagens disso. Mas caso a postura do Palmeiras não seja assim tão ousada, a tendência de um jogo tão equilibrado quanto foi lá na Arena Barueri, porque são duas equipes que se equivalem muito assim a nível de qualidade. Eu acho que o Cruzeiro e o Palmeiras têm assim jogadoras de muita qualidade, comissões técnicas excelentes. Os embates entre essas equipes esse ano, os dois foram bem equilibrados. Ganhamos os dois até aqui, né? Fico na torcida para que a gente ganhe esse de novo, mas tenho certeza que o jogo vai ser bem difícil, bem equilibrado e, mais uma vez, decidido nos detalhes, como foi lá. E para isso é importante que o nosso time esteja muito focado, muito concentrado, use da atmosfera que vai estar ali no Independência ao seu favor, que isso seja um aliado e não um problema, né, um inimigo para o nosso time. E, obviamente, que a gente na arquibancada faça o nosso papel também, coloque pressão no time do Palmeiras e não no nosso, para que a gente possa ajudar as cabulosas a buscarem, dentro desses 90 minutos, a classificação à final e a classificação à Libertadores 2026. Bom, é isso. O Cruzeiro conquistou uma vantagem interessante no primeiro jogo que nos permite tratar dessa classificação como algo factível e próximo. Afinal de contas, você tem 2 gols de vantagem em relação ao seu adversário. É evidente que essa vantagem não liquida a fatura e, como eu falei aqui ao longo desse vídeo, esse jogo tem que ser levado com muita seriedade, muita concentração e muita disciplina tática, principalmente no momento defensivo, para que a gente siga limitando as principais peças do Palmeiras e, assim, não permita que elas cheguem aos gols que elas precisam para levar esse confronto para os pênaltis ou para levar a classificação para São Paulo. Mas o Cruzeiro, de fato, deu um passo muito importante na semana passada, que nos permite, sendo estratégicos, né, e corretos, dentro desses 90 minutos, pensar numa classificação e em algo histórico, né? O Cruzeiro está muito próximo de ser o primeiro time de Minas Gerais numa final de Campeonato Brasileiro Feminino e classificado a uma Libertadores. Faltam 90 minutos, é preciso que esse time, mais uma vez, viva algo que ele nunca viveu, e aí a ver como serão os comportamentos em campo e fora dele, mas por tudo aquilo que foi construído até aqui, eu entendo que essa equipe tem crescido também em maturidade, em casca, para chegar num momento como esse, fazer aquilo que tem que ser feito e confirmar aquilo que são as expectativas em cima do que elas mesmas criaram, né? Diante de um bom resultado no jogo de ida, confirmar essa classificação na volta. Essa é minha torcida, minha expectativa, tenho certeza que é a sua também, e estaremos lá amanhã na Independência para escrever essa história junto com o Cruzeiro de Garotas. Mais de 10 mil pessoas já confirmadas no Independência. Compre o seu ingresso, vá ao jogo, saia de lá rouco, mas ajude o time a buscar essa classificação e ajude esse time a fazer história. Um abraço.